5 dicas práticas de como melhorar a experiência dos seus clientes, melhorar com certeza também o volume de venda e de faturamento. Meu nome é João Pedro, sou especialista em marketing online aqui na agência Blueberry e hoje eu vim passar um conteúdo muito legal para vocês sobre como, na prática, melhorar a experiência do meu cliente e dessa forma conseguir vender mais para os mesmos clientes, manter o tempo dele de permanência na minha empresa, fazer aquele processo de fidelização bem comum que todo mundo comenta, né? Então, inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a compartilhar, seguir aqui o nosso canal no YouTube, a curtir esse vídeo que tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Beleza? Vamos para o conteúdo? Galera, eu vou dar 5 dicas muito práticas de como fazer com que aquela mentalidade, né, de experiência do cliente, sucesso do cliente, daquilo que a gente vem aprendendo com o passar do tempo, isso saia do papel e vá de fato para a tua aplicação prática na tua rotina diária. Tá? E eu separei 5 dicas para que vocês consigam aplicar isso diariamente na rotina de vocês. Beleza? Primeira dica. Tenha o foco no cliente como cultura da tua empresa. Isso é ponto focal, é a primeira dica. E nenhuma das outras 4 vai de fato funcionar se isso, né, se o cliente ele não for de fato o centro do teu negócio. Na prática, João, como que isso funciona? É bem simples. Pessoal, você vai fazer uma reunião de planejamento, de desenvolvimento de time, de treinamento, você vai contratar uma ferramenta nova, um RP ou um software no CRM, por exemplo, para controlar as atividades dos clientes, o relacionamento. Não deve ser o principal foco, talvez o custo da ferramenta, é claro que isso impacta também, talvez o crescimento que vai gerar no médio prazo. Galera, o foco principal disso tem que ser qual a experiência que eu vou proporcionar para o meu cliente contratando essa nova ferramenta ou fazendo esse novo treinamento. E as demais coisas têm que ser acrescentadas também, com certeza a gente tem que tomar o cuidado para não dar um tiro no pé, mas a cultura da empresa ela se apresenta nesse sentido. Tá? Quando eu falo que eu tenho uma cultura de sucesso do cliente, mas cara, eu vou fazer uma reunião estratégica e eu não falo da experiência com o cliente, poxa, será que eu realmente tenho uma cultura de sucesso do cliente? Quando eu falo que eu tenho uma cultura de experiência do cliente, mas quando eu pergunto para o colaborador qual que é a principal meta dele e ele fala que é vender mais ao invés de fazer os clientes satisfeitos, cara, será que realmente o cliente está no centro do meu negócio? Experimente, faça esse tipo de questionamento para os seus colaboradores, pergunte qual é o teu objetivo aqui na nossa empresa? É vender mais ou é fazer uma boa experiência para os nossos clientes? Fazer com que eles realmente se sintam encantados com a prestação do serviço. Pessoal, se nas respostas dos seus colaboradores não tiver nada dos clientes, primeiro não se assuste, a maioria das empresas hoje é assim. E, principalmente, tenha em mente que isso pode ser alterado, pode mudar. E lembrando, pessoal, esse foco, essa cultura de sucesso do cliente, ela se paga e muito, e muito. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são números, dados, e a maioria das empresas de tecnologia hoje tem adotado isso justamente porque também traz retorno financeiro. O fato de você conseguir trazer mais satisfação aos seus clientes. Você consegue melhorar a satisfação dos seus colaboradores, que vão trabalhar com clientes muito mais felizes, vão ter muito menos problemas para resolver e ao mesmo tempo o seu cliente vai ficar muito mais feliz com a prestação do serviço. Então coloque o cliente no centro de tudo quanto for discutido, quanto for planejado, principalmente em 3 pontos, que eu sempre comento. Né, que é a estrutura, né, na realidade tecnologias, então eu vou contratar uma ferramenta nova, eu vou contratar algo novo que vai ajudar o meu time, pessoas, então eu vou contratar alguém novo, eu vou criar um cargo novo e também processo, tecnologia, pessoas e processo. Então eu vou criar um processo novo, vou desenvolver uma estrutura nova para atender melhor os clientes. Então tudo isso, principalmente esses 3 fatores, eu preciso colocar o cliente como foco para tomar X de decisão. Caso contrário, eu posso até falar que eu tenho uma cultura focada no cliente, mas na prática eu não vou ter. Tá? Então o primeiro ponto, o ponto muito importante é o cliente ele precisa ser o foco do meu negócio. Caso contrário, eu não vou conseguir gerar uma experiência, uma expectativa legal para ele. Beleza? Vamos lá. Segundo ponto. Invista tempo e qualidade de relacionamento com esses clientes, ok? Então, além do cliente ser o foco do meu negócio, ser o centro de tudo que eu organizo,
Eu preciso intencionalmente investir tempo e qualidade de atendimento, de relacionamento com esse cliente. João, o que significa isso? Isso significa, pessoal, que eu não posso simplesmente me ater a um atendimento, às vezes até humano, um atendimento legal, tudo certo, mas só quando o cliente me chama, por exemplo, ou só quando ele sente uma necessidade. Um dos grandes pilares do Customer Centric, né, do sucesso do cliente, da experiência do cliente, é a proatividade. É o fato de eu ir até o cliente, não ter que esperar uma necessidade dele para que eu de fato ajude. Esse talvez tenha sido o grande ponto assim que iniciou essa conversa, né, que pautou o sucesso do cliente. Então é muito importante que você defina dentro da jornada do cliente na tua empresa pontos de contato intencionais, independente de níveis de satisfação do cliente. Você precisa estar em contato com ele. Todo ser humano, pessoal, é relacional. Algumas pessoas se relacionam com mais facilidade, outras com menos facilidade. Algumas têm barreiras a romperem e outras não. Mas, independente disso, você precisa prestar o melhor atendimento possível. E você não pode depender do seu cliente vir até você, querer tirar uma dúvida para que isso aconteça. Você precisa ser intencional. Então, invista em tempo, invista em qualidade de relacionamento com o seu cliente. Se você perceber, por exemplo, que a sua equipe se esforça bastante, mas não consegue prestar todo o serviço, todo o atendimento necessário a esse cliente, quem sabe você pode investir num treinamento de atendimento, contratar alguém qualificado ou em um processo específico que vai ajudar os seus colaboradores a atender bem e melhor, atender mais. Então, você tem que pensar com o cliente no centro do negócio e ao mesmo tempo investir em tempo e qualidade de relacionamento com ele. Relacionamento é o que tem gerado a maior parte do aumento de LTV das empresas de tecnologia. Um bom nível de relacionamento com o cliente. Existem muitas e muitas e muitas pesquisas que comprovam que os clientes pagam mais caro por empresas que investem em relacionamento com eles. Tá? E eu tenho certeza que se você fizer um exercício de reflexão, você já pagou mais caro por um serviço ou por um produto, simplesmente pelo fato dessa empresa ter investido em tempo e qualidade de relacionamento com você, da mesma forma que eu tenho certeza, aí com certeza mesmo, que você já abriu mão de algum restaurante, de alguma loja de roupas, que você foi mal atendido, ou que eles não quiseram de fato investir em tempo e qualidade de relacionamento com você. Tá? Então isso é fator decisório. Imagina só, você criou uma campanha lá de Google, de Facebook, o cara passou por todas as etapas, chegou no meu site, clicou, gostou do que eu faço, do que eu ofereço, até contratou, né? Aí chegou na hora do vamos ver, não investi em tempo, não investi em qualidade, com certeza esse cliente ele poderia me gerar uma receita muito maior e eu acabo perdendo aí por um detalhe que está totalmente ao meu controle. Então, não cometam esse erro. Invistam em tempo, qualidade de relacionamento que vai se pagar e muito. Terceiro ponto, pessoal, esse ponto aqui eu vejo que muita gente erra na prática. Às vezes inconscientemente, às vezes até conscientemente. E eu venho aqui, puxar a orelha ao mesmo tempo, orientar. Eu acredito que aqui está um dos grandes pilares que causam desalinhamento em projetos. E é um ponto muito recorrente se você não tomar os devidos cuidados. O terceiro passo é entenda de fato a necessidade do seu cliente e venda algo que realmente faça sentido para ele. Não negocie com isso, não negocie com a verdade em relação aos seus clientes. Tá? Esse é um ponto, é um pilar extremamente importante para o sucesso do cliente. Eu não só não é o interessante, como eu não deveria mesmo vender algo que o meu cliente não precise. Tá? Provavelmente esse cliente vai ficar por pouquíssimo tempo na sua empresa e ainda vai ter uma experiência negativa, certo? Pessoal, se você vai comprar um carro, se você vai comprar uma roupa, se você vai no médico, acho que seria o melhor exemplo, você vai buscando uma necessidade, você quer de fato resolver um problema. Faz sentido, pessoal, oferecer alguma coisa que não vai beneficiar o meu cliente só para ganhar um dinheirinho em cima dele? Pessoal, não é para fazer sentido. Não é para fazer sentido, tá? Então, por exemplo, aqui na Blueberry a gente tem dois times, os dois participam da equipe comercial, né? Mas a gente tem o time de outbound e o time de inbound marketing. Os dois times refinam os nossos clientes para que de fato a equipe de vendas consiga vender
e fazer uma consultoria para os melhores clientes que a gente consegue captar de campanhas e também fora dessas campanhas. Depois disso, a gente tem um consultor que faz toda a reunião com o cliente, avaliando se ele tem características suficientes para se tornar um cliente nosso. E só nesses casos a gente oferece de fato um plano. Então é muito importante que você tenha o devido cuidado de não vender para uma pessoa que não precisa do seu serviço. Melhor dizendo também, outro aspecto. Às vezes você tem 2, 3 tipos de serviço, não necessariamente o serviço mais caro é o que vai ajudar todos os clientes. Ou porque o cliente tem dinheiro, eu posso oferecer o mais caro. Pessoal, ofereça aquilo que vai fazer sentido para o seu cliente. Talvez você abrir mão de um ticket um pouco maior no curto prazo, vai se pagar muito pelo fato de você ter oferecido algo que faça sentido para o seu cliente. Tá? Ele vai ficar por mais tempo, ele vai recomendar a sua loja, ele vai falar bem de você, isso vai gerar muito mais receita e quem sabe um pouco a mais ali no curto prazo e o cliente não vai nem gostar do que você oferece, justamente por não ser o que ele precisa. Tá? Então aqui tem um ponto muito importante, atrelado em alguns casos com a ética, com a moral, em outros casos simplesmente com a falta de visão nesse sentido. Não, quero ganhar um pouquinho mais agora, mas acaba perdendo muito mais dinheiro no médio prazo. Então se preocupe com o seu cliente já de cara. Se é alguém que eu não vou conseguir ajudar, pessoal, por mais doloroso que seja negar uma venda, abra mão desse cliente, tá? Corra atrás daquelas pessoas que de fato vão precisar daquilo que você oferece. Quarto pilar, extremamente importante. Acompanhe, né? No primeiro momento eu identifiquei se esse cliente ele tem condições, se ele tem características suficientes para comprar de mim, vou identificar a necessidade dele. Agora eu preciso acompanhar a satisfação dele durante o projeto. Então, quarto pilar, acompanhe durante o projeto a satisfação do seu cliente. Principalmente se você tem um serviço recorrente, pessoal, não se acomode. Ah, o cliente entrou, ele já pagou, às vezes pagou adiantado, então tá tudo certo, né? Não tenho risco de perder o meu dinheiro. Pessoal, o sucesso do cliente, ele se trata não exatamente disso, é o contrário. Ele se trata de gerar uma expectativa, de gerar uma experiência diferenciada para o seu cliente. Tá? Então se você pegar esse dinheiro, como o dinheiro já está no caixa aqui, já cumpri a minha missão. Galera, essa visão pode ser de qualquer coisa, menos de sucesso do cliente. Tá? Menos de experiência do cliente. Quem sabe, na sua visão, você consegui ganhar um cliente ali e tudo mais. Na prática, pessoal, você perdeu 10, 20, 30 indicações que o empresário poderia fazer por não cumprir todos os requisitos, toda a prestação de serviço que você poderia fazer. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Tá? Acompanhe o nível de satisfação do seu cliente durante o projeto. Outro ponto muito importante quanto a isso é: muitas pessoas, muitos empresários, muitos negócios acabam perguntando para o cliente ou acompanhando a satisfação dele só depois de projeto finalizado. E aí, cara, como é que foi? Gostou? Não gostou? Ah, gostei, legal. Ou não gostei, cara, tive vários problemas e tudo mais. Pessoal, depois que o negócio já foi encerrado, eu tenho como resolver alguma coisa? Eu tenho como mudar algo para que o projeto funcione caso tenha tido algum problema? Não tenho. Se antecipe. Acompanhe a satisfação do cliente durante o projeto, porque você vai conseguir entregar mais valor, vai conseguir entregar mais esforço, mais energia e caso exista algum problema, algum ponto de desalinhamento, já durante o projeto você vai conseguir resolver, ou pelo menos vai ter muito mais chance, muito mais armas de resolver esse problema, certo? Então é muito importante que durante o projeto acompanhe-se sim a satisfação desse cliente para que você consiga de fato entregar um máximo de valor, um máximo de expectativa desses clientes. Outro ponto importante disso é conseguir definir previsibilidade. Vamos supor que você defina um acompanhamento mensal com seus clientes. Então todo mês eu verifico como está o desenvolvimento de cada projeto. Então no primeiro mês de um cliente eu identifico isso, no segundo, no terceiro, no quarto e assim sucessivamente. E eu tenho aí uma expectativa de que meus clientes fiquem no período de 1 ano, certo? Quando eu faço isso, eu gero previsibilidade e eu consigo entender em tempos, em espaços de tempo, onde eu posso estar errando dentro do meu processo. Isso me gera apontamentos de melhoria. Exemplo, vamos supor que você faça esse tipo de acompanhamento e com 90% dos clientes, tá, você percebe que a partir do 7º, 8º mês, quem sabe, o nível de satisfação cai.
Aí você vai pensar, poxa, cara, mas se os clientes estão tão satisfeitos até o 8º mês, o que acontece do 8º, no 7º, no 8º mês para que esse nível de satisfação caia? Você vai conseguir ter muito mais inteligência quanto a isso. Então entenda em períodos, entenda em processos, como, onde, por que o seu cliente tem algum tipo de satisfação. Tá? Isso só vai acontecer se houver uma preocupação da sua parte em, durante o projeto, acompanhar os níveis de satisfação com os clientes, certo? E, último e quinto ponto, não deixe esfriar o contato com esse cliente. Tenha sempre para onde evoluir, para onde crescer o projeto de vocês. Isso é um erro também que eu percebo bastante. Muitos negócios criam uma meta, quem sabe, no momento do fechamento. Olha, fechei com o meu cliente aqui, eu comentei com ele que a gente tem a expectativa de chegar até esse ponto aqui. Pessoal, o que você precisa entender é o seguinte, no momento que você fecha uma venda, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, que você tem um objetivo com aquele cliente, o objetivo daquele cliente que ele colocou com você é o objetivo dele no momento da venda. Mas se você conseguir entregar bastante valor, bastante energia para esse cliente, conseguir cumprir aquilo que foi prometido, muitas vezes quando finalizar o projeto, principalmente aqui para a prestação de serviço, talvez ele queira chegar mais longe do que ele colocou lá no começo. E tem algum problema nisso, pessoal? Nenhum, principalmente se a sua empresa puder ajudar ele nisso, nessa missão, certo? Como que eu vou conseguir fazer isso? Se eu estiver atento a esse meu cliente, se eu acompanhar ele, se eu não deixar esfriar o contato e se eu tiver sempre próximos passos, se eu tiver sempre um plano de melhoria, um plano de ação, de desenvolvimento. Toda empresa que não define planos de desenvolvimento, olha, eu defino somente até aqui. Daqui para frente eu não sei o que fazer com o cliente. O que vai acontecer? Quando chegar de fato no ápice, né, quando bater a minha meta, o cliente vai acabar abrindo mão. Talvez fique ali por alguns meses, quando ele perceber essa estagnação do serviço, é bem provável que ele vá abrir mão e vá para um outro negócio, certo? Então o que a gente sempre fala, ou a sua empresa está crescendo, ou ela está definhando em relação ao mercado, tá? Por quê? Porque as demais empresas estão crescendo. Então se hoje talvez com 100, 200 mil de faturamento eu estou bem, daqui a pouco os meus concorrentes já vão ter passado e muito de mim se eu não estiver crescendo também, como o mercado está crescendo. Então sempre preciso ter próximos passos, próximos pontos de desenvolvimento. E uma dor que seria muito grande, que é muito grande, quando não se faz isso. Você vai lá, você passa pelos momentos mais difíceis, que é o começo de um projeto, de um cliente novo, um cliente que está entrando na minha base, eu dou toda a energia, todo o foco para essa pessoa. Cara, quando eu atinjo o objetivo dele, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo oferecer mais nada para ele, eu não consigo ganhar mais dinheiro também com esse serviço. Então, ou seja, eu passei pelo período mais difícil. Quem sabe no período mais fácil que agora, já está tudo certo, a gente já passou pelo processo inicial, a gente já definiu pontos de melhoria, já está tudo caminhando. Agora é realmente a gente alcançar grandes voos junto, como parceria, tanto o cliente quanto eu. E eu vou lá e não sei o que fazer. Vou lá e perco a minha oportunidade e deixo esse cliente para a concorrência. Não, né, pessoal? Isso aí não pode acontecer. Então sempre tenha próximos passos, um plano de desenvolvimento para que o seu cliente nunca fique voando, nunca fique a esmo dentro do teu processo e acabe perdendo esses pontos de evolução, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e principalmente que vocês apliquem isso na prática, tá? Relembro aqui, se você gostou desse tipo de conteúdo, desse vídeo, curte aqui embaixo, comenta, tire dúvidas, toda a minha equipe vai fazer questão de te ajudar. E se você também quiser, você pode fazer a inscrição aqui embaixo no formulário para ter o contato de um especialista da minha equipe. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais!